Bem, já estamos de volta com o nosso programa Fala Comunidade, aqui pela TV Carajás, esse sabadão, durante o horário de almoço. E agora vamos ter aqui um papo todo especial. Nós temos nesse programa um quadro chamado A Igreja na TV. A nossa ideia é trazer aqui os religiosos para falar sobre a sua igreja, o horário das reuniões, dos cultos, enfim. E hoje nós temos aqui a presença do pastor Lauro, ele que é pastor da Igreja Renovada, da primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Mourão. Pastor Lauro, um bom dia com mistura de boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui. Nosso muito bom dia também aos telespectadores, que depois de muito tempo temos o privilégio de voltar para este bate-papo. Ok. O pastor Lauro, que muitos já conhecem em Campo Mourão, ele que é paulista, nascido em Taperatiba, no estado de São Paulo, foi professor da Rede Pública de Ensino em Cruzeiro do Oeste, Campina da Lagoa, foi professor do Seminário de Teologia aqui na nossa vizinha Cianorte, é pastor há 42 anos. Eu faço questão de falar pausado, porque não é nenhum nem dois, são 42 anos. Ele veio para Campo Mourão em 1984, tem 3 filhos, sendo que uma filha também é pastora em Araruna, aqui vizinho a Campo Mourão. Atualmente, ela atua na primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Mourão. Há 28 anos é o pastor aqui da primeira Igreja Presbiteriana Renovada. Pastor Lauro, o senhor nasceu evangélico, se converteu evangélico, como que foi essa situação? Eu já sou a 3ª geração. Os meus avós converteram ao evangelho em 1800 e pouco. Meu pai, que nasceu em 1899, ali na região de Muzambinho, Guaxupé, em Minas Gerais. E desde então, a minha mãe e o meu pai, então eu tive o privilégio de nascer no lar evangélico. E já fui instruído nas Sagradas Escrituras. Eu sempre digo, desde o ventre da minha mãe, visto que a minha mãe era professora da escola bíblica. E eu nasci neste ambiente. E a decisão do senhor em se tornar pastor, como que se deu isso? O senhor foi convocado, o senhor decidiu, como que deu essa decisão de se tornar pastor? Eu gostaria, respondendo esta pergunta, lembrar uma experiência que eu tive alguns anos atrás, quando fazia uma visita a uma membro da igreja, uma senhora muito querida que já está na glória. E eu comecei a reclamar de alguma situação, do meu trabalho, do ministério. E ela olhou para mim e disse o seguinte: por que você escolheu ser pastor? Eu parei, refleti, analisei e falei para ela assim: olha, a senhora tem razão. Porque se fosse eu que havia escolhido ser pastor, eu teria desistido há muito tempo. Então não fui eu quem me escolhi ou escolhi ser pastor, mas foi próprio Deus que me chamou, que me tirou e me colocou na linha de frente do pastorado. Então a questão do pastorado é uma questão de vocação, é só uma questão de tempo, de entender o tempo de Deus, a hora de Deus e aceitar o desafio, porque diante do chamado nós temos 2 posições: podemos aceitar o desafio ou rejeitar o desafio. E graças a Deus, aos meus 17 anos de idade, trabalhando com meu velho pai na roça, debaixo de um mamoeiro, na hora do café, eu passei a ele aquilo que Deus havia falado comigo, as lágrimas rolaram no seu rosto, e ali nós oramos, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e me abençoou. E no final do ano, no início do ano seguinte, eu fui para o seminário e desde então estamos aí na jornada. E o senhor, pastor, o que o senhor tem a dizer para essas pessoas que talvez estão recebendo esse mesmo chamado que o senhor recebeu para ser pastor e não estão respondendo de forma positiva? Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê a questão de Jonas. Deus chamou Jonas para uma missão específica, para ir a Nínive e proclamar ali a mensagem profética. E ele tentou fugir da vocação divina. E ele pagou um preço muito alto. Ele foi lançado na profundeza do mar
ele foi tragado por um grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites, e lá então ele decidiu orar, clamar, pedir perdão a Deus, e Deus, na grande misericórdia dele, deu mais uma chance para ele. E diz a Bíblia que o peixe o vomitou na praia, e ele saiu pregando na cidade de Nínive, e a Bíblia diz que quase 120.000 almas se converteram através de uma mensagem curtinha de Jonas. Ele pregava a mensagem do arrependimento. Então hoje também não é diferente. Qualquer pessoa que tenha verdadeiramente o chamado de Deus e se furta ao privilégio de atender o chamado e se envolver na obra, consequentemente, não que Deus castigue, mas é uma consequência natural, porque ele estará no caminho errado. E eu acredito que não apenas a questão do pastor, a questão do vocacionado, mas em todas as áreas. Eu acredito muito na vocação específica em todas as áreas. O médico, por exemplo, se não é uma pessoa vocacionada, ele não vai ser um bom médico. E se ele é vocacionado e não segue o seu caminho, consequentemente ele não vai ser bem-sucedido em outras áreas. Eu acredito muito nesta questão da vocação de Deus para cada pessoa em particular. Ok. Pastor, a gente ouve no dia a dia, nas ruas, um não entendimento das pessoas que não são evangélicas sobre a diferença, que a Igreja Católica tem apenas lá a Igreja Católica, ponto. A Igreja Evangélica tem a Presbiteriana Renovada, a Independente, a Assembleia. O que a gente diria, o senhor com toda essa experiência de 42 anos, para o cidadão que não entende, para ele entender essa diferença aí da Igreja Evangélica? Pois não, ótima pergunta. A Igreja Apostólica, a Igreja Católica, Apostólica Católica Romana, ela centraliza toda o seu entendimento, as suas discussões, os seus concílios no clero. No clero, e tem o Papa, que é aquele que dita, no fundo, as regras. Enquanto que a Igreja Reformada, a igreja que nasceu lá em Atos dos Apóstolos, uma igreja democrática, livre, que crê no sacerdócio universal, então é uma igreja mais livre para as pessoas pensarem, interpretarem a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então, qual é? Nós temos uma linha geral, aquilo que não compromete a fé, que não compromete a interpretação bíblica, no que tange as doutrinas básicas do cristianismo. No entanto, há muita liberdade de expressão, de entendimento, isto facilita essa diversificação. E a gente entende que o que ganha com tudo isso é o reino. Desde que a igreja ela tenha suas diferenças, mas sejam diferenças secundárias, que não comprometam a verdadeira mensagem da Bíblia, é salutar, é bom. Por quê? Porque abre mais um leque maior para acolher um número maior de pessoas que se adaptam melhor em determinados segmentos, se adaptam melhor ali, outros acolá, mas que segue a doutrina. Nós sempre dizemos que a igreja, para ser uma igreja evangélica, ela tem que ser uma igreja bíblica. Não nas doutrinas secundárias, mas nas doutrinas fundamentais. Por exemplo, a salvação pela fé. Isso é uma doutrina fundamental da Bíblia. A mediação única de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Sobre a salvação, sobre o novo nascimento. Então são essas doutrinas básicas, sobre a santificação, são doutrinas básicas. Então todas as igrejas que adotem estas doutrinas bíblicas básicas, nós temos comunhão. Há diferenças secundárias, como forma de batismo, como diferença em liturgia, umas são mais abertas, umas são mais, numa linguagem bem popular, são mais barulhentas, outras são mais quietinhas, mas a doutrina básica é a mesma. Então eu entendo que é salutar. Agora é óbvio que há os desvios, há aquelas que desviam, que comprometem as doutrinas fundamentais do Evangelho.
A essas nós entendemos que elas são prejudiciais à causa do Evangelho. Mas aquelas que pregam o genuíno Evangelho, calcado, alicerçado, baseado nas Sagradas Escrituras, isto é muito salutar para o reino de Deus. Porque conquanto muitas igrejas, mas nós trabalhamos para o mesmo Senhor, para o mesmo reino, que é o reino de Deus. É verdade. Pastor, a igreja que o senhor pastoreia em Camorão, a primeira igreja presbiteriana renovada, nos últimos anos ela conseguiu construir um templo novo, bonito, com poltrona, com ar-condicionado, enfim, ela deu uma mudada e ela recebe bem os seus membros. O senhor acha que hoje, além da questão espiritual, de Deus no coração das pessoas, as igrejas têm que estar preparadas para isso? Tem que estar preparada para fisicamente também, em termos estruturais, receber bem os seus fiéis? Sem dúvida. Eu me lembro quando eu era criança, em casa a gente não tinha um sofá para sentar. A gente acomodava naqueles bancos de madeiras. Hoje, graças a Deus, os nossos filhos já nascem em berço de ouro. Tem o seu berço, a sua acomodação. As casas, por mais humildes que sejam, elas já têm bons sofás na sua casa, as pessoas são bem acomodadas. E quantas delas que já têm ar-condicionado nas suas próprias casas. Então, hoje nós vivemos uma nova realidade. A nossa juventude, nós temos que estar preparados para esta nova juventude. Então, não é essencial, mas ajuda. Porque se não houver a bênção de Deus, se não houver a manifestação do poder de Deus, a estrutura de nada adiantará. Mas, sem dúvida alguma, uma boa estrutura, uma boa acomodação, as pessoas vão sentir melhor, mais acomodadas para ouvir a palavra. E quando a palavra é pregada na unção do Espírito Santo, sem dúvida alguma, uma boa estrutura, uma boa recepção pode muito ajudar as pessoas. Com certeza. Os horários, pastor, o endereço da primeira igreja presbiteriana renovada em Campo Mourão, para quem ainda não conhece, e os horários de culto e reuniões para que as pessoas possam ir lá participar. O templo localiza-se na Avenida Comendador Norberto Marcondes, 1273, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, próximo ao Colégio Rondon. Os nossos cultos, eles são realizados às terças-feiras. Nós temos um momento muito especial de oração, quando oramos pelas famílias, oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelas autoridades. É um tempo que a gente dedica falando com Deus. E nós temos às quartas-feiras, às 15h, uma reunião denominada Tarde da Bênção. Qual é o nosso objetivo? É alcançar aquelas pessoas, muitos vigilantes noturnos, que não têm um outro horário, eles têm este horário, essa possibilidade de estar. Pessoas idosas que já têm dificuldade de ir à noite, outro horário. Pessoas das chácaras, das cidades vizinhas que vêm a Campo Mourão para outras finalidades, eles aproveitam este momento, esse espaço que a gente oferece. Às quintas-feiras, às 20h, nós temos uma reunião denominada Noite de Libertação, quando nós pregamos o Evangelho de libertação através de Jesus. E todos esses cultos, nós temos aquele momento de celebração, de adoração, de louvor. Isso faz muito bem à nossa alma. Aos sábados, nós temos a Grande Noite da Juventude. É uma reunião aberta, o nosso público-alvo são os jovens. Eu sempre digo que as pessoas idosas podem ir lá, podem, mas tem que entrar no clima dos jovens, porque eles são mais soltos, eles são mais barulhentos, eles têm um outro modo de viver de nós que já passamos aí desta fase. Então, o nosso público-alvo é a juventude. É uma reunião aberta à juventude mouroense. Todos quantos queiram participar dessa reunião são muito bem-vindos em nosso meio. O pastor Fábio, que é um pastor jovem também, ele com a sua equipe direciona esse trabalho. Aos domingos nós temos duas importantes reuniões. Às 9h nós temos a escola bíblica e nós temos aula desde o hall do berço, as criancinhas pequenas, nós temos estudos específicos para eles, professores treinados
para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. É uma escola também aberta a todos quantos queiram participar. É uma escola que não tem taxa de matrícula nem mensalidade, porém, a qualidade de ensino é muito boa, os professores são excelentes. E às 19 horas nós temos um culto de celebração, culto aberto para todas as pessoas que queiram celebrar a Deus conosco. É sempre uma alegria, é sempre um prazer receber as pessoas em nosso meio. Então, a primeira igreja presbiteriana renovada de Campo Mourão é uma comunidade aberta, acolhedora, cuja finalidade principal é abençoar as famílias, abençoar as pessoas. O senhor só tem esse templo em Campo Mourão? Tem mais templos? Não, na verdade, a primeira igreja presbiteriana renovada aqui, ela já vem exercendo seu trabalho há mais de 40 anos. E dela já surgiu a segunda igreja no Lar Paraná, a terceira, a quarta igreja. Além dessa, ainda 5 congregações na cidade, que não são igrejas organizadas, ligadas à primeira igreja são 4, ligadas à terceira igreja 1, à segunda igreja 1, isso dentro da nossa Campo Mourão. Mas nós temos 9 igrejas ligadas a nós, em Araruna, Fênix, Curumbataí do Sul, Barbosa Ferraz e Iretama. Isso. Pastor, o senhor falou aí, me chamou a atenção, a questão do culto para os jovens. É sempre uma pergunta que eu quero fazer. Eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial com a criança, com o adolescente e com a juventude. E qual a atenção especial que a primeira igreja presbiteriana renovada tem com a criança, com o jovem e com o adolescente? Exatamente, esta é a nossa preocupação. Salomão diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velha, não se desviará dele. Então nós temos uma preocupação muito grande com as nossas crianças, porque nós entendemos que a igreja, ela é um braço que se estende para a família, porque na verdade a educação, quem deve dar são os pais, mas a igreja é um braço. Então nós temos um trabalho específico com as crianças, trabalho de dança, trabalho de teatro, de futebol, direcionado, com ministração da palavra, com orientação de bons princípios, desenvolvendo relacionamento entre os colegas. Nós temos um trabalho, isso envolve crianças, pré e adolescentes. Temos um trabalho com jovens de acampamentos, de retiros, vigília de oração, as células, que são estudos específicos, onde eles mesmos discutem as suas questões, a atuação deles na sociedade, na escola, nas universidades. Então, há uma preocupação muito grande com os nossos jovens. E nós louvamos a Deus porque nós temos tido aí um bom percentual de crianças que nasceram, a gente passou pelos braços, a gente tivemos o privilégio de apresentá-las a Deus e muitas delas já abençoamos o casamento, já estamos apresentando seus filhos, estão firmes, dando a sua contribuição para a sociedade, como bons profissionais, como empresários, como pessoas que estão somando no contexto geral da nossa sociedade. Então, o jovem que está nos assistindo hoje, que imagina assim, quero ir na primeira igreja presbiteriana renovada, mas lá eu não vou poder jogar futebol, não vou poder fazer teatro, ele vai poder fazer. A igreja tem a ter programação nesse sentido, da participação esportiva e também da cultural através do teatro. Sem dúvida. Nós aproveitamos todos estes elementos para canalizar dentro da visão de comprometimento com Jesus, com a palavra, com o reino, com o bom testemunho, com o êxito na vida. Porque nós entendemos, um moço bem estruturado, ele tem a possibilidade dele de alcançar êxito na sua caminhada é muito grande. Então, eles podem, há todo um trabalho voltado a treinamento, inclusive o ano 2012, nós elegemos um ano como o ano do treinamento. Nós teremos a ministração de 5 módulos, desde os adultos até as crianças. O 5º módulo é voltado especificamente para a área infantil. Durante o ano 2012, além de toda essa programação normal, nós vamos dedicar à ministração. Nós firmamos uma parceria com o Ministério
de Igreja em Células de Curitiba e uma equipe de Londrina estará ministrando durante todo o ano. Qual é o nosso objetivo? É prestar um trabalho de excelência à nossa comunidade aqui de Campo Mourão e da região. E para quem gosta de cantar, pastor? Gosta de cantar, tem o dom de tocar um violão, o que o senhor diria para essa pessoa para ir para a igreja? A igreja contratou o Maico. O Maico, segundo o pessoal de Campo Mourão, muito conhecido, ele é um dos melhores músicos de Campo Mourão. E nós o contratamos com tempo integral e ele está formando uma categoria de base, ele está ensinando as nossas crianças, os nossos adolescentes, e a oportunidade da pessoa ir para a igreja, ela que tem o dom de tocar algum instrumento, vocalista, de cantar, ela pode ser treinada, ela pode se envolver, e o nosso grande sonho é a gravação de um DVD ao vivo, e quem sabe muitos jovens que estão nos ouvindo agora poderão ser despertados e dentro de uma vocação poderão estar conosco e fazer parte de toda essa trajetória para que amanhã a gente possa ter este alvo alcançado. Dias atrás eu assisti uma apresentação aqui no pátio ali do supermercado do Paraná Família, e daí a primeira igreja presbiteriana renovada estava lá presente. Ela apresentou um cântico com os adultos, e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, em especial as senhoras que têm essa participação na igreja no cântico, e também um teatro com as crianças, e que emocionou a todos que ali estavam. Então, as mães que também pensam em frequentar uma igreja evangélica, no caso da Renovada, ela proporciona isso também, essa apresentação cultural com o cântico e com o teatro com as crianças. Sem dúvida, porque se a criança ela estiver envolvida em alguma atividade, a possibilidade dela envolver com drogas e pegar um descaminho que irá trazer muitas lágrimas para os pais é muito menor. Então, a nossa preocupação exatamente, usando o teatro, a dança, o esporte, envolver os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes e criar uma rede saudável de relacionamento, de amizade, um grupo saudável, porque todos nós sabemos que o homem é um ser social. Se ele não tiver bons amigos, com certeza ele vai atrás de maus amigos. E nós sabemos que, infelizmente, há pessoas que não tiveram oportunidade, quem sabe entrar por descaminhos das drogas, dos vícios, do alcoolismo, do tabagismo, e estão aí sofrendo e fazendo os pais sofrerem. Então a igreja, dentro desta visão de pregação do Evangelho, de acreditar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então a igreja usa esses recursos para canalizar as energias das nossas crianças, dos nossos jovens, para aquilo que é bom, aquilo que vai muito ajudar as famílias. A Igreja Renovada, pastor, nesse final de ano apresentou uma cantata de Natal maravilhosa que eu estive lá e assisti. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, o preparo da igreja, a organização da igreja para essa cantata de Natal. E também no final do ano, na noite aí da virada, a virada lá mesmo na igreja. Eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre esses dois eventos que aconteceram e se é uma prática da igreja, se esse ano vai se repetir, como que é? Pois não, a cantata exatamente se deve ao trabalho do Maico, que ele pôde motivar o pessoal e o pessoal respondeu ao apelo e veio, ensaiou e ficava até meia-noite ensaiando. Tudo aquilo ali não é de graça, quer dizer, houve todo um esforço e a gente é muito grato, primeiramente a Deus, ao Maico e a todos os participantes. Também a nossa virada de ano já é tradicional. Há muitos anos a gente entende que a gente precisa estar junto, agradecendo o ano que se finda e recebendo o ano novo com ação de graças, com oração para que Deus abençoe. Com respeito à continuação, nós já estamos preparando a cantata da Páscoa. Nós já estamos nos envolvendo com uma cantata da Páscoa. E vai ser muito lindo, vai ser muito impactante e a gente está entrando em contato com a Casa da Cultura para ver se a gente consegue dar uma participação maior à nossa sociedade, levando a boa música, levando a boa mensagem
através do canto, do teatro, e o nosso pessoal tem se envolvido, e eu estou verdadeiramente empolgado com isso, estou dando todo o apoio a esse pessoal e a gente está junto nesta caminhada. A questão do batismo na primeira igreja presbiteriana renovada. A gente sabe que as igrejas, às vezes, têm visões diferentes em relação ao batismo. Qual a visão da primeira igreja presbiteriana em relação e quando que se dá o batismo da pessoa que quer fazê-lo lá? Todo ramo pentecostal entende que o batismo, a palavra batismo, ela vem do grego baptizo, que significa imersão, sepultamento. E o batismo é um símbolo. Primeiramente, há o batismo no corpo de Cristo realizado pelo Espírito Santo, que é a conversão. É aquilo que Paulo deixa muito claro em Romanos capítulo 6. Fomos sepultados com Cristo na forma do seu batismo. E o batismo nas águas simboliza esta grande realidade que é o sepultamento com Cristo na forma do seu batismo. Quando o batizando se entrega nas mãos do batizador, ele está dizendo, eu morri, eu estou morto. Quando ele é imerso, simboliza o seu sepultamento. Quando ele emerge, quando ele surge das águas, simboliza a sua ressurreição e a sua nova vida em Cristo. Então nós entendemos que o batismo, ele tem que simbolizar de uma maneira muito clara a morte e sepultamento. Quando é que se dá o batismo? Após a conversão. Na Bíblia, todos quando tiveram uma experiência com Jesus, eles desejaram ardentemente o batismo. Uma pessoa pode ser levada ao batismo por outras motivações, por, quem sabe, um bom ambiente, ele gostou, e ser batizado sem conversão. E quem é batizado sem conversão, ou ele se converte no caminho, ou ele desiste. Mas todo convertido, ele deseja o batismo. Isso é um fato notório, não apenas à luz das Sagradas Escrituras, mas também na nossa experiência pastoral. Muito bem. O que o senhor diria, pastor, finalizando, para quem está assistindo o nosso programa agora, para ir até a igreja renovada? O que o senhor diria para essa pessoa? Olha, primeiro que será uma grande alegria para todos nós. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O culto é um momento que a gente se reúne, a família é maior, quando nós nos reunimos em torno do mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós nos reunimos para celebrar o Senhor e também para ter o convívio. É muito gostoso o relacionamento, o abraço, o aperto de mão, aquele momento gostoso. E de vez em quando nós temos lá as nossas reuniões, o nosso cafezinho. Então é muito gostoso este convívio com as pessoas. Então nós convidamos a todos que desejarem estar com a gente. Há espaço e, sobretudo, há sempre um braço aberto para todos quantos desejarem estar com a gente nas nossas celebrações. Muito bem, pastor. Agradeço a presença, o convite de ter aceitado para vir aqui trazer essas mensagens a todos de Campo Mourão e pediria ao senhor que deixasse uma mensagem final aí, uma oração aí para quem está assistindo esse programa e para que Deus abençoe esse ano de 2012, todos aqueles que nos assistem, a TV Carajás, enfim, uma bênção final do senhor para todos. Pois não, eu lhe agradeço muito pela oportunidade que você está me dando de estar aqui no seu programa, neste espaço, e o meu desejo é que Deus esteja a abençoar grande, rica e poderosamente todas as pessoas que lhe assistem aos sábados, neste horário nobre, um horário muito bom, e que Deus possa estar abençoando. E o meu apelo, a minha palavra, eu gostaria de encerrar com as palavras do Senhor Jesus, quando ele disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, estressadas pela carga de informações negativas que recebem todos os dias. Mas a mensagem de Jesus é a mensagem de libertação, é a mensagem de alívio. Porque ele disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gostaria então, encerrando, com a sua permissão, fazer uma oração para que Deus lhe abençoe na sua caminhada e abençoe também os nossos telespectadores.
Posso orar? Está permitido. Pai Celestial, rendemos-te graças por este espaço e por este momento que nós podemos falar do Evangelho e também falar da primeira igreja presbiteriana renovada, plantada nessa cidade para abençoá-la e para abençoar a nossa região, estado, Brasil e mundo. Agradecemos-te pela vida do Dr. Sidney, pelo trabalho que ele desenvolve. Agradecemos-te, ó Pai, por este espaço que nos foi dado. E agora nós oramos e liberamos uma palavra de bênçãos, uma palavra de vitória aos nossos telespectadores. Olha para cada um nesta hora, meu Deus, para abençoar, para salvar, para trazer a cura, a bênção, a alegria, a paz e que as famílias tenham um ano de 2012, um ano próspero, abençoado em nome de Jesus. Amém, amém. Que bênção maravilhosa. Pastor Lauro, muito obrigado. Nós já estaremos de volta com a presença aqui do músico e do professor de Campo Mourão, o professor Leandro. Não troque de canal, um rápido apoio cultural e já estaremos de volta com o nosso programa Fala Comunidade.